Nesta noite eu desejei muito falar alguma coisa sobre batismo em águas. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, Jesus diz no versículo 19, Mateus 28 e 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo, que é uma ordenança de Jesus, ele tem sua origem ainda no Antigo Testamento, quando no Antigo Testamento ele tem um significado de purificação. No Êxodo capítulo 29, versículo 4, diz: então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da revelação e os lavarás com água. Evidentemente que isto aqui é uma figura, não era um batismo. Mas o lavar com água tinha um significado de purificação. No Novo Testamento, aquele que aceita Jesus, ele não é lavado com água através do batismo. Mas a palavra que significa e que simboliza a água, porque quando Jesus vai lavar os pés de Pedro e Pedro se nega, não querendo ter os seus pés lavados, diz a Bíblia que Jesus insiste, e ele diz: não, Senhor, então que seja lavado todo o corpo. Ele diz: não, somente os pés, porque vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus é quem lava o crente, é quem purifica o crente, é a palavra de Deus. E sendo assim, no Novo Testamento a Bíblia diz que João é enviado para batizar em águas. Vamos ler Mateus capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Jesus vem para ser batizado por João. Mas leia João capítulo 1, e o versículo 32 e o versículo 33. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus vem para João para ser batizado por João. E João diz aqui: aquele que me mandou batizar. Ou seja, quem mandou João batizar foi Deus. Deus manda João batizar. E aquele que mandou João batizar disse: olha, aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, Deus mandou João batizar com água.
batizar com água para arrependimento de... Mas a Bíblia diz que o mesmo Deus que diz a João: João, tu vais batizar com água para arrependimento de pecados, mas vai aparecer alguém, sobre ele descerá o Espírito Santo, e esse sobre quem descer o Espírito Santo é quem vai batizar com o Espírito Santo. Ele falava agora sobre Jesus. Ele batizava com água, por isso ele disse: eu batizo com água, mas vem outro depois de mim que eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele falava acerca de Jesus. Então o batismo em águas não é uma invenção humana, não é alguma coisa que alguém disse: vamos criar aqui um cerimonial para que possamos realizar um ritual religioso. Não. O batismo é um mandamento do Senhor, é uma ordenança do Senhor. Em primeiro lugar, Deus mandou João batizar para arrependimento de pecados. Muito bem. A Bíblia diz que os discípulos, eles batizavam. Não era qualquer pessoa que ia batizar, mas a Bíblia diz que os discípulos era quem batizavam. Nós encontramos isso em Atos, capítulo 2, versículo 41. Porque alguém pode pensar, qualquer pessoa pode batizar, mas a Bíblia diz aqui, em Atos 2 e 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E quem era que estava batizando aqui? Eram os apóstolos, eram eles, os discípulos de Jesus que estavam aqui batizando, não era qualquer outra pessoa, não é assim? Muito bem, a palavra de Deus nos mostra assim, que ainda em João capítulo 4 e o versículo 2. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Aqui nesse versículo diz que Jesus não batizava, mas os seus discípulos. Está em João capítulo 4, versículo 2. Muito bem. Partindo deste princípio aqui, da compreensão que o batismo não é uma invenção humana, que o batismo é uma ordenança do Senhor, nós vamos agora começar a entender alguma coisa mais. Diz o texto: dentro de nossa igreja, na Assembleia de Deus, como é que nós realizamos o batismo? Há muitas igrejas que batizam de maneira diferente, não só com relação à sua forma de batizar, a sua maneira, o modo de batizar, mas também a fórmula de batizar. Mas na Assembleia de Deus, seguindo o princípio bíblico e doutrinário, nós batizamos por imersão. O que quer dizer imersão? Significa mergulhar. Então, o modo de batizar é por imersão, ou seja, submergindo totalmente aquele novo crente. Sim ou não? Agora, existe uma fórmula, e a fórmula de se batizar é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então o batismo é por imersão, ou seja,
submergindo totalmente. E isso é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o batismo bíblico. Muito bem. A sua origem, como nós observamos, é uma ordenança do Senhor. E o batismo, na palavra original, significa submergir, mergulhar totalmente. E através do batismo, o que significa a pessoa ser batizada? Será que é para que tenha o seu pecado perdoado? É para isso? Não. O batismo em águas tem um sentido de a pessoa declarar aquele novo crente que aceitou Jesus como seu Salvador, ele já faz parte do corpo de Cristo ou não? Faz. Todo aquele que aceita Jesus, imediatamente faz parte do corpo de Cristo. A partir do momento que eu aceito Jesus como meu Salvador, eu faço parte da igreja do Senhor, mesmo que ainda não tenha sido batizado em águas. A Bíblia diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. O que é que diz o resto do versículo? Mas quem não crê será condenado. Não diz quem não crê e não for batizado. Diz: quem não crê será condenado. Não diz quem não crê e não for batizado. Então o batismo não salva. O batismo não perdoa pecados. Mas o que é que significa o batismo? Então, o batismo é um testemunho público da fé do novo convertido. É uma figura. Ele que já é uma nova criatura, ele que já nasceu de novo, dá um testemunho público da sua fé, através de atos e de palavras. Então ele deseja descer às águas do batismo, porque ele quer dizer, através do ser batizado em águas, ele quer dizer: eu morri para o mundo, eu quero ser sepultado, eu quero ser sepultado. Assim como Jesus morreu e foi sepultado, o batismo é uma figura da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. Então o novo convertido, ele deseja descer às águas do batismo, primeiro porque ele sente que é uma nova criatura. E a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. E ele, como nova criatura, que sente o perdão dos seus pecados, ele diz: eu quero ser batizado em águas, eu quero dizer para o mundo, mas eu não quero apenas dizer para o mundo, eu quero mostrar para o mundo que eu já morri, eu vou descer às águas do batismo e ser sepultado nas águas. Aleluia. Então trata-se de uma confissão pública de sua fé em Cristo. Ele mostra que de fato aceitou a palavra de Deus, que creu na verdade do Evangelho. E o batismo é isto. Ele mostra que morreu para o mundo e que vive agora para Cristo. Ele vive agora em novidade de vida. Vamos ler Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 4, leia. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte,
para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória ao Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte. Assim como Jesus morreu, assim como ele foi sepultado, numa figura, o batismo é um símbolo de que o crente foi sepultado com Cristo também na sua morte. Amém, irmãos? Ora, a água do batismo não vem para limpar os nossos pecados. Não. A Bíblia nos diz claramente que somente o sangue de Jesus é quem perdoa o pecado do homem. Só quem pode purificar e lavar o homem é o sangue de Jesus. Nada mais. No final do batismo, a água que fica ali não fica cheia de pecado, não. Não. Não é ali que vai ficar o pecado. No tanque que está ali, onde vai ser realizado o batismo, não é ali que fica o pecado. Aliás, a Bíblia diz que quando o homem é purificado dos seus pecados, ele é lançado longe. Tão longe que diz a Bíblia, quanto o Oriente é distante do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Pode o pecado do homem ser como escarlate, mas se tornará mais branco do que a branca neve, a branca lã. Então quem perdoa pecados é o sangue de Jesus. Ele é quem perdoa pecados. Vamos ler capítulo 5 e o versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. É Romanos capítulo 5, versículo 9. Purificados, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O sangue de Jesus é quem nos purifica de todo o pecado. Poderíamos citar aqui ainda outros versículos, mas vamos adiante por conta da hora. Pedro, quando fala sobre o batismo para perdão de pecados, vamos ler Atos capítulo 2, versículo 38. O que é que Pedro diz? Atos 2 e 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando Pedro usa essa expressão para perdão dos vossos pecados, ele está usando a mesma expressão que João usou. Ele usou a mesma expressão em Mateus capítulo 3, versículo 11, quando João diz: em verdade vos batizo com água para arrependimento de pecados, mas depois de mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando Pedro, o batismo de João Batista não produzia arrependimento de pecado, não. Assim como o batismo hoje não produz arrependimento de pecados, mas o batismo aponta, é testemunha de que alguém se arrependeu dos seus pecados. É diferente, porque o texto diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Ele não está dizendo aqui que o batismo vai perdoar os pecados,
mas está apontando que o batismo é para alguém que já se arrependeu dos seus pecados, alguém que creu em Jesus e que se arrependeu dos seus pecados. De maneira que o batismo se tornou não somente um testemunho, mas um compromisso de viver uma nova vida através de Cristo Jesus. O batismo em águas não é para quem não crê, é para quem crê. Nenhuma pessoa deve descer às águas do batismo se não crê, se não acreditar, se não receber Jesus como seu Salvador. Não, o batismo é para quem crê. A Bíblia nos diz, em Mateus capítulo 28, Mateus 28, e versículo 19: portanto, ide e fazei discípulos. Em seguida vem batizando-os. O fazer discípulo aqui significa aquele que creu, aquele que recebeu a palavra, aquele que foi ensinado e orientado e agora será batizado em águas. É isso que a palavra de Deus nos diz aqui. Portanto, ide e ensinai, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem do texto aqui é primeiro ensinar, primeiro levar a palavra, depois batizar. Quando Filipe pregava e o Senhor fazia milagre, as pessoas criam e só depois é que eram batizadas. Vamos ler Atos 8, versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Primeiro eles creram e depois foram batizados. Evidentemente que em alguns casos, algumas pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo antes de serem batizadas nas águas. Mas receberam o batismo com o Espírito Santo porque creram. A Bíblia diz que na casa de Cornélio, enquanto Pedro ainda falava a palavra, desceu sobre eles o Espírito Santo. E quando eles quiseram ser batizados, o apóstolo disse: como podemos negar o batismo com águas, se eles já foram batizados com o Espírito Santo? Então, por isso que hoje, quando vamos batizar em águas, há muitas pessoas que já foram batizadas com o Espírito Santo. Mas por quê? Porque creram. Antes de ser batizado com águas, pode ser batizado com o Espírito Santo. E já naqueles dias acontecia isto, hoje da mesma forma continua a acontecer. Ora, considerando que para ser batizado em águas é preciso primeiro crer e confessar, aqui se compreende a limitação para não se batizar crianças. Por quê? Porque ainda não tem consciência do seu pecado. Porque estão ainda naquela fase de inocência. É preciso que primeiro a pessoa creia, confesse Jesus como seu Salvador, para que depois venha para ser batizado em
em águas. E como dissemos, batizar submergindo, mergulhando. O batismo é figura de sepultamento. Ninguém pode sepultar uma pessoa com um pouquinho de terra na cabeça. Sepulta assim? Não. É preciso que seja totalmente imerso em águas. E o batismo é feito. Hoje existem algumas igrejas que são unicistas, que não creem na Trindade. E às vezes partem daquilo que está escrito em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 38. Veja aí como diz a palavra. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Há pessoas que hoje ensinam que, como Pedro disse isto aqui, é para que nós batizemos somente em nome de Jesus. Mas quando Pedro diz isto aqui, ele está dizendo na autoridade de Jesus, no nome de Jesus. Batizar conforme Jesus mandou que fosse batizado, da maneira como ele disse. E como foi que ele disse para ser batizado? Mateus 28 e 19. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os. Quem é que está falando aqui? Quem está falando aqui? Jesus. Até por uma questão de lógica, de princípio, é preciso que atentemos mais para aquilo que Jesus fala. E o próprio Jesus disse: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Havia um documento chamado de Didaquê. É um documento que tem um sentido de ensino, de orientação, que foi do primeiro século cristão. E aquele documento falava acerca do batismo cristão, celebrado em nome de Jesus. Mas esse mesmo documento, ao descrever a maneira detalhada de batizar, usava isto: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, todas as pessoas que crerem em Jesus, que recebem Jesus como seu Salvador e que desejam descer as águas do batismo, devem fazê-lo, porque querem viver uma nova vida e demonstrar esta nova vida, sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem deve ser batizado? Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador. Crê como diz a Escritura. E quem crê muda. Quem crê se transforma numa nova criatura. Uma pessoa que se encontra com Jesus não continua mais a mesma pessoa. Continua? Não. Porque evangelho é o quê? É poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Evangelho é poder de Deus e é salvação para aquele que crê. E um poder que não transforma não é poder. É poder? Um poder que não muda a pessoa não é poder. Então, se alguém se encontrou com Jesus e não mudou, não foi o Jesus da Bíblia. Se alguém recebeu o Evangelho e não foi transformado, não recebeu o Evangelho de Jesus. Mas o Evangelho de Jesus transforma. Muda jeito de pensar, muda jeito de falar, muda jeito de andar, muda jeito de se apresentar, muda jeito de tratar,
muda jeito de negociar, muda jeito de se conduzir, muda jeito de tratar, muda jeito de se relacionar, muda tudo. Muda tudo. E a mudança que o Evangelho produz não é apenas de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Até o cheiro dele muda, porque ele passa a ter o bom cheiro de Cristo. Até o olhar dele muda, porque passa a ter o colírio da graça. Até a sua maneira de se conduzir muda, porque quando se olha para ele, vê que ali tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, um adolescente de Deus, e está ali, porque só em olhar se percebe que é uma nova criatura. Então, aquele que deseja descer as águas do batismo, deseja porque no seu coração já foi mudado por Jesus. Ele não sente mais apego às coisas do mundo, mas ele deseja se aproximar de Jesus. Glória a Deus. Assim, resumindo, irmãos, o batismo em águas em si mesmo, ele não tem poder de salvar uma pessoa. Mas o batismo em águas é um ritual, é um símbolo que apresenta uma pessoa que já foi mudada por Jesus. Ninguém vai descer as águas para mudar, vai descer as águas porque já mudou. Ninguém vai descer as águas para ser uma nova criatura, vai descer as águas porque já é uma nova criatura. Ninguém vai descer as águas para ser salvo, vai descer as águas porque já é salvo e perdoado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Assim eu quero concluir esta palavra, trazendo uma palavra de doutrina concernente ao batismo. Poderíamos falar sobre muitas outras coisas com relação ao batismo, mas é uma palavra breve, objetiva, para que a gente possa compreender o que é o batismo, o que ele significa para nós.